A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste momento. Antes de começarmos, eu quero convidar você a abrir o seu coração e permitir que esta mensagem encontre um lugar especial dentro da sua alma. Talvez você tenha acordado preocupado, talvez existam desafios esperando por você ao longo deste dia. Ou talvez o seu coração esteja carregando lutas que ninguém conhece. Mas existe uma verdade que jamais muda. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo começa a encontrar o seu devido lugar. Muitas pessoas iniciam o dia olhando as notícias, verificando mensagens ou pensando nos problemas que terão de enfrentar. E sem perceber, permitem que a ansiedade tome conta do coração logo nas primeiras horas da manhã. Porém, a palavra de Deus nos ensina um caminho diferente. Em Mateus 6,33, Jesus declarou: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Observe que Jesus não disse para buscarmos a Deus depois que resolvêssemos nossos problemas. Ele não disse para procurarmos o Senhor apenas quando tudo estivesse dando errado. Ele ensinou que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Quando colocamos o Senhor acima das preocupações, acima dos medos e acima das circunstâncias, começamos a enxergar a realidade com os olhos da fé. A Bíblia nos mostra o exemplo de Davi. Mesmo enfrentando batalhas, perseguições e momentos difíceis, ele buscava ao Senhor logo cedo. No Salmo 5,3, ele declarou: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei." Davi compreendia que a maior preparação para enfrentar um dia não era reunir estratégias humanas, mas estar na presença de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece maior do que suas forças. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou ou uma porta que permanece fechada. Mas lembre-se de algo importante: Deus continua no controle. O mesmo Deus que abriu o mar para Israel, que sustentou Elias no deserto e que protegeu Daniel na cova dos leões, continua agindo hoje. E quando você decide buscá-lo antes de qualquer coisa, você está declarando que a sua confiança não está nas circunstâncias, mas no Senhor que governa todas elas. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, algo extraordinário acontece dentro de nós. As circunstâncias podem permanecer as mesmas por um tempo, os desafios podem continuar diante dos nossos olhos, mas o nosso coração começa a ser transformado pela presença do Senhor. A paz que o mundo não pode oferecer passa a guardar a nossa mente, e a esperança volta a florescer mesmo em meio às dificuldades. Muitas vezes, queremos que Deus mude primeiro as situações ao nosso redor, mas Ele frequentemente começa mudando aquilo que está dentro de nós. Foi assim com José. Durante anos, ele enfrentou injustiças, foi vendido pelos próprios irmãos, acusado falsamente e lançado na prisão. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir. No entanto, a Bíblia mostra que o Senhor estava com José em cada etapa da sua caminhada. Enquanto as portas pareciam fechadas, Deus estava preparando algo maior do que José poderia imaginar. O que parecia atraso era preparação. O que parecia abandono era treinamento. O que parecia derrota estava se tornando o caminho para uma grande vitória. E no tempo certo, Deus o levantou e o colocou em uma posição de honra. Talvez você também esteja vivendo uma fase em que não consegue entender os planos de Deus. Você ora e a resposta parece demorar. Você espera e nada parece mudar. Mas nunca se esqueça de que o silêncio de Deus não significa ausência. O Senhor continua trabalhando mesmo quando os seus olhos não conseguem enxergar. A palavra de Deus declara em Romanos 8:28, "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus."
Isso significa que até mesmo os momentos difíceis podem ser usados pelo Senhor para cumprir um propósito maior em nossa vida. Por isso, não permita que a ansiedade roube a sua confiança. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. O Senhor conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe das lágrimas que você derramou em silêncio. Conhece as batalhas que ninguém vê e entende perfeitamente aquilo que pesa sobre o seu coração. Quando você busca a Deus logo pela manhã, está entregando o controle do seu dia nas mãos daquele que conhece o futuro. E não existe lugar mais seguro para estar do que nas mãos do Senhor. Aquele que começou uma boa obra em sua vida é fiel para completá-la, e nada poderá impedir os planos que Ele preparou para você. Existe uma grande diferença entre enfrentar o dia sozinho e caminhar com Deus ao nosso lado. Quando tentamos carregar os fardos apenas com a nossa própria força, rapidamente nos cansamos. As preocupações aumentam, os pensamentos ficam confusos e o coração perde a tranquilidade. Mas quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, encontramos descanso para a alma e força para continuar avançando. Jesus fez um convite maravilhoso em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras continuam tão poderosas hoje quanto no dia em que foram pronunciadas. Elas são um lembrete de que não fomos criados para carregar sozinhos o peso das lutas da vida. Deus deseja participar de cada detalhe da nossa caminhada. Muitas vezes, acreditamos que precisamos ter todas as respostas antes de seguir em frente. Queremos entender cada passo do caminho antes de confiar. Porém, a fé funciona de maneira diferente. A fé não depende de enxergar toda a estrada. Ela depende de confiar naquele que está guiando nossos passos. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e seguir para um lugar que ainda seria revelado. Abraão não recebeu um mapa completo, não conhecia todos os detalhes do futuro, mas decidiu obedecer porque confiava em Deus. E essa confiança o transformou em um dos maiores exemplos de fé de toda a Bíblia. Talvez neste momento você também esteja diante de situações incertas. Pode ser uma decisão importante, um problema familiar, uma dificuldade financeira ou algo que tem tirado a sua paz. Mas Deus está lhe dizendo para não caminhar guiado pelo medo. Caminhe pela fé. O Senhor já conhece o caminho que você ainda está descobrindo. Provérbios 3, 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que palavra poderosa para começarmos o dia. Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Quando colocamos nossa confiança nele, deixamos de depender apenas das nossas limitações e passamos a descansar no poder daquele que pode todas as coisas. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, antes de permitir que as preocupações dominem seus pensamentos, lembre-se desta verdade: Deus está à frente da sua caminhada. Ele vê aquilo que você não vê, sabe aquilo que você não sabe e está preparando caminhos que ainda nem chegaram aos seus olhos. Amanhã, quando você olhar para trás, perceberá que o Senhor esteve cuidando de tudo o tempo inteiro. Quando aprendemos a confiar em Deus, também aprendemos a esperar pelo tempo dele. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano. Queremos respostas imediatas, mudanças rápidas e soluções instantâneas. Porém, Deus trabalha de maneira perfeita e os seus planos sempre acontecem no momento certo. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que precisaram esperar. Noé esperou enquanto construía a arca, mesmo sem ver sinais da chuva que Deus havia prometido. Moisés passou anos no deserto antes de ser usado para libertar Israel.
Davi foi ungido rei ainda jovem, mas precisou atravessar muitas provas antes de sentar-se no trono. Em todos esses casos, Deus não estava atrasado. Pelo contrário, estava preparando seus servos para aquilo que havia planejado. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase de preparação. Você ora, busca ao Senhor e permanece fiel, mas ainda não vê aquilo que tanto espera acontecer. Nesses momentos, o inimigo tenta semear dúvidas no coração, fazendo você pensar que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam nele. Isaías 40:31 declara: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Observe que a promessa não é apenas para aqueles que recebem imediatamente aquilo que pedem, mas para aqueles que permanecem esperando em Deus. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara caminhos. Enquanto você confia, Deus move circunstâncias que muitas vezes você nem imagina. Há batalhas sendo travadas no mundo espiritual, portas sendo preparadas e situações sendo alinhadas segundo a perfeita vontade do Senhor. Por isso, não desista agora. Não permita que o cansaço espiritual faça você abandonar a caminhada. Continue buscando a Deus todas as manhãs. Continue entregando seus planos, suas preocupações e seus sonhos nas mãos do Pai. Cada oração feita com sinceridade é ouvida pelo céu. Cada lágrima derramada na presença de Deus é recolhida por Ele. Talvez você não consiga enxergar neste momento, mas Deus já está escrevendo capítulos de vitória para a sua história. O que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde não existe caminho, em trazer esperança onde só havia desânimo e em realizar aquilo que aos olhos humanos parecia impossível. Vamos agora nos colocar diante da presença de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação e antes de qualquer decisão, queremos reconhecer que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Deus que nos sustentou durante a noite, que nos concedeu o fôlego de vida e que nos permitiu abrir os olhos para mais um dia. Pai, nós Te agradecemos por Tua fidelidade, porque mesmo quando não percebemos, Tu permaneces cuidando de nós. Obrigado pelas bênçãos que recebemos e também pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger. Obrigado pelas respostas que chegaram e até mesmo pelas esperas que nos ensinaram a confiar mais profundamente em Ti. Neste momento, entregamos em Tuas mãos todas as preocupações que carregamos. O Senhor conhece cada luta, cada dificuldade financeira, cada problema familiar, cada enfermidade, cada lágrima escondida e cada batalha que enfrentamos em silêncio. Não há nada que esteja oculto aos Teus olhos. Por isso, Pai, pedimos que a Tua paz visite cada coração que participa desta oração. Fortalece aquele que está cansado, renova aquele que perdeu as forças, levanta aquele que pensa em desistir, dá direção para quem está confuso, sabedoria para quem precisa tomar decisões e esperança para quem acredita que não existe mais solução. Senhor, guarda nossa casa, nossa família e todos aqueles que amamos. Livra-nos de todo mal, de todo acidente, de toda a armadilha do inimigo e de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. Que a Tua poderosa mão esteja sobre nós durante todo este dia. Ajuda-nos a lembrar que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em Ti. Que possamos buscar primeiro o Teu reino e a Tua presença, sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Quando surgirem dificuldades, dá-nos fé para permanecer firmes. Quando vierem desafios, dá-nos coragem para avançar.
E quando o medo tentar nos parar, lembra-nos de que tu estás conosco. Nós declaramos que este dia pertence ao Senhor. Consagramos nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Que tudo o que fizermos glorifique o teu nome. Oramos com fé, agradecidos porque sabemos que o Senhor nos ouviu. E entregamos tudo em tuas mãos, confiando na tua perfeita vontade, em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as próximas mensagens. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Tenha um dia de vitória na presença do Senhor.